Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do blog do Seahawks Brasil. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa melhor escolha do draft, pelo menos até agora, né? Esperamos não zicar, mas em questão de valor aí a gente pegou o Stone Forsythe, left tackle de Flórida, jogador que aí era visto no dia 2, terceira rodada, a gente escolheu ele na sexta rodada. E a gente precisava muito de um offensive tackle para proteger o Russell Wilson, né? Pelo menos para o futuro. Se você não viu ainda, veja o resto da série com os vídeos do Dwayne Eskridge e do Trey Brown. A gente, como tivemos poucas escolhas, né? A gente vai dar destaque também para alguns undrafted, né, que foram escolhidos. Então confere lá. E lembrando que o texto sobre esses jogadores tá lá no seahawksbr.com sobre esses jogadores e muito mais. Então notícias, análises táticas e tudo mais tá lá no seahawksbr.com. Também pode ouvir o nosso podcast, para quem prefere ouvir aí a caminho do trabalho. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos aqui analisar o Stone Forsythe. Primeiramente, sobre o Forsythe, o que ele pode fazer hoje e o que ele pode fazer no futuro, né? No futuro ele tem talento para ser o nosso left tackle, né, quando o Dwayne Brown se aposentar. Mas hoje o Pete Carroll tem uma prática, sei lá, uma política, como você preferir falar, de não tirar jogadores que já são titulares. Então, por mais que seja um sonho a gente não ver mais Brandon Shell em campo, pode ser difícil aí do Shell sair, pelo menos no primeiro momento, né? Mas isso aí já seria bom. O Stone Forsythe está aí aprendendo com o Dwayne Brown, já se mostrou, né, disponível para isso, disse que era isso que ele queria, estava muito feliz de estar no time com o Dwayne Brown para poder justamente aprender, né? Então, se ele passar esse ano, primeiro ano aí se desenvolvendo, né, e virar o nosso left tackle da franquia aí, eu tô mais do que feliz aí, mesmo que demore um ano para ele entrar, né? Existe a possibilidade também do Brandon Shell se machucar, né, que não é tão incomum para ele, e quem sabe o Stone Forsythe pode pegar a vaga aí e não soltar mais, né? Então vamos aguardar, né, o que pode acontecer aí, mas eu acho que esse primeiro ano dele aí vai ser mais de aprendizado do que a gente vê ele realmente em campo. Espero que quando tiver a oportunidade ele possa fazer um certo rodízio, porque é o que eu sempre falo, quanto mais snaps o jogador vai vendo, mais ele vai evoluindo, porque é coisa nova, mais sinergia aí com o resto da OL, que é um fator muito importante. Então vamos analisar alguns lances aqui da nossa escolha, o Stone Forsythe. O Forsythe, né, diferente de algumas escolhas de Seattle ultimamente para a linha ofensiva, é um jogador melhor no pass protection do que no jogo corrido. Mas ainda assim ele precisa de certa melhora no pass protection, né? Ele tem um bom trabalho de pés, né, um bom trabalho de mãos. Ele é um jogador de 6'9", então é muito difícil um jogador alto se mover como ele se move, né? Mas ainda assim ele precisa de alguns ajustes, né? E o jogador de linha ofensiva tem alguns movimentos que a gente chama de set, né? É como ele vai, abre aspas, atacar o defensor. E aqui o Forsythe usa um set muito agressivo, né? Ele coloca as mãos antes do que deveria, e aí é atacado, né? Depois de uma linha ofensiva, né, não pode repetir tanto seus movimentos, porque senão ele fica previsível, e aí o Edge pode montar uma estratégia para batê-lo, né? E aqui foi o que aconteceu. Depois de fazer várias vezes a mesma jogada, né, o jogador de Georgia conseguiu escapar, né, e conseguiu o sack, né? O Forsythe cedeu 2 sacks apenas como left tackle. E aqui está o grande problema dele no jogo corrido. Como eu falei, ele é muito alto, né? Então, quanto mais alto você é, maior é o seu centro de gravidade, né? Ou seja,
se você receber um empurrão mais embaixo, é mais fácil de lhe derrubar. É o que a gente chama de leverage. Então, não dá pro Forsyth cortar as pernas para ficar mais baixo, né? Então ele precisa de mais técnica e mais força na parte inferior do corpo, né? No tronco e nas pernas. Então, por vezes ele ataca muito alto o jogador e por isso o jogador passa por baixo dele e consegue deixar ele no chão aqui. Ele foi o 72 aqui, ficou no chão. Então, principalmente no jogo corrido, ele precisa evoluir. O leverage também vai ajudar no jogo aéreo, né? Mas é algo mais forte no jogo corrido. Então, torcer aí pro Andy Dickerson e o Mike Solari conseguirem lapidá-lo aí, porque se a gente conseguir, ele vai ser um grande jogador. E aqui a capacidade de recuperação dele, né? E junto com a sua extensão dos braços, né? Aqui na verdade nesse snap a gente tem um lance bom e um lance ruim. Ele vai fazendo o drop para trás, né? Que é esse movimento do jogador de linha ofensiva vai fazendo para trás. Só que aqui um momentinho antes, acabei passando um pouco, ele deixa os pés dele junto. Isso nunca pode acontecer. Nunca pode acontecer com um jogador de linha ofensiva. Porque aqui ele está totalmente vulnerável a um ataque com força, né? Se ele é empurrado com força aqui, esse cara vai cair no chão e o seu quarterback vai estar totalmente vendido na jogada. Então isso nunca pode acontecer. Os pés do jogador de linha ofensiva nunca... o da frente pode passar o de trás, né? O de trás você meio que dá um salto e o da frente você vem deslizando, né? É o que chama de kick slide. Né? O de trás você chuta, né? Vamos dizer assim, dá aquele passo maior e o da frente só vem deslizando. Mas eles nunca podem se encontrar ou da frente passar o de trás, porque você fica vulnerável, né? Mas aqui ele faz um bom trabalho de mãos e com o outro braço ele consegue manter uma base boa o suficiente, né? Para impedir isso aqui, né? Mas percebam que o movimento do edge rusher foi bom, né? Tirou uma das mãos dele, mas com a outra ele consegue ter controle suficiente para poder se recuperar, né? E dar tempo para o seu quarterback fazer o passe. Então, capacidade de recuperação também é um ponto importante para um jogador de linha ofensiva. Aqui é a mobilidade dele, né? Ele faz o primeiro tackle e vai no segundo nível. Então, para esse esquema de wide zone, né, que a gente chama, né, de ter que chegar ao segundo nível, o Dwayne Brown é fantástico nessa questão. E ele, mesmo sendo um cara gigante, ele se move muito melhor, né, do que outros tackles da sua mesma altura. Nesse lance aqui, mais alguns destaques para ele no pass protection, né? E aqui outro ponto importante, que são os stunts, né? E blitz. Aqui ele fica atento para blitz, né? Só que esse jogador, ao invés de vir atacar, ele vai dropar na marcação. Então ele vai procurar o que fazer e ajudar, né, o amiguinho aqui, né? E foi o que deu tempo suficiente para o Trask conseguir andar no campo. Aqui é um dos meus snaps preferidos dele, para ele mostrar toda a velocidade. Se ele erra qualquer coisa nessa jogada, a jogada é destruída. Mas ele faz o bloqueio no primeiro nível, deixa o cara no chão e vai bloquear um corner, né, que é muito mais rápido do que ele, e consegue abrir essa avenida aqui para o seu recebedor. Então, a jogada fantástica dele aqui, né? Aqui ele prestando atenção para o stunt, né? O stunt é quando um jogador de um lado vai atacar o outro e o do outro vai atacar no lado, né? Então eles fazem esse X. E aí muitas vezes você se confunde, mas aqui ele não tem problema nenhum. Passa pro companheiro sem problemas e recebe o seu sem perder base, que é o que às vezes acontece, né, com alguns jogadores de linha ofensiva, mesmo experientes, né? E aqui, como ele tem um fit para a zona, né? Percebam que ele dá esse passo inteiro aqui. Ele estava nesse espaço e ele vem bloquear o defensive tackle e consegue passar na frente dele, né? Então ele criou espaço para essa jogada aqui. Então, para esse esquema de zona, ele vai ser muito útil. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e Go Hawks!